A sua história começa com Guilherme de Souza Figueiredo, que nasce em Portugal, em Vila Real, em Trás-os-Montes, e vem para o Brasil no início do século XX. E aqui era uma região muito próspera, muito rica. Ele conhece uma famosa mulher chamada Glicelides, que é a sua trisavó. E lá, eles têm 4 filhos. E começa a saga do G. E todos os filhos com a letra, iniciando com a letra G. Gautier, seu bisavô. Guiomar, Walter e Giovanni. Glicelides falece. E depois o Guilherme se casa com Isaurina. E aí vem mais 7 filhos, todos também iniciados com a letra G. Gilson, Glicelides, em homenagem ao nome da primeira esposa. Genil, famoso Cabo Lola. Giolanda, Gláucia, Guilherme e Gleide. Muito bem. O seu bisavô, Gautier, ele nasce em 4 de junho de 1910. E ele se casa muito novo, com apenas 21 anos de idade, em 15 de dezembro de 1931. Segue também um pouco a sua trajetória de jovem. Ele se casa em 15 de dezembro de 1931 com Guiomar Alto Figueiredo. E aí mais 6 filhos com a letra G. Gilda, Dona Gilda, Gracila, Gilberto, Gautier, Geixa e Guilherme. A nossa querida e saudosa Dona Gilda, por sua vez, casa com Pedro Salim. E aí vem os filhos Alberto Carlos, o Beto, Roberto Elias, o seu pai, meu colega de infância de futebol, Pedro Salim e a Marta Salim. Guilherme de Souza Figueiredo chegou ao Brasil no início do século XX em Airituba, no Espírito Santo, também conhecido como Palmital, onde ele conheceu sua primeira esposa e teve seus primeiros 4 filhos, dentre eles Gautier Figueiredo. Posteriormente, ele se muda para Rosal, adquire a fazenda Monte Azul, fica viúvo e conhece Isaurina. Dali, ele parte para o ramo comercial, fundando a empresa G. Figueiredo. Gautier Figueiredo inicialmente vai estudar em Campos dos Goytacazes, se forma, e quando volta, ele leva G. Figueiredo, junto com seu irmão Gilson, para Bom Jesus de Itabapoana, sendo um primeiro marco do desenvolvimento econômico com um estabelecimento comercial que vendia variados produtos voltados para o crescimento do município. Em Bom Jesus do Itabapoana, a firma G. Figueiredo e Companhia, o seu estabelecimento sede, dedicando-se esta firma ao comércio em geral, por atacado e varejo, impõe-se em todo o município como uma das mais importantes organizações comerciais, conceito que tem aumentado sempre nos seus muitos anos de existência. São vastos os seus armazéns e grandiosos os seus estoques, índice da importância do seu comércio e do volume das suas transações. Em todo o município, a firma G. Figueiredo e Companhia
representa uma garantia de seriedade absoluta imposta pela lisura de seus negócios e qualidade de suas mercadorias. Na sua seção de tintas encontra-se a melhor marca da especialidade. As vendas a crédito são eficientemente controladas por cadernetas. Os cereais, como todas as mercadorias, são compradas pela firma em grande escala, possibilitando-a a realizar suas vendas por preço sem concorrência, observando-se sempre o máximo escrúpulo nas pesagens. Toda mercadoria é de primeira qualidade e das melhores procedências nacionais e estrangeiras, não poupando G. Figueiredo e Companhia sacrifícios de qualquer espécie para bem servir a sua numerosa freguesia que aumenta dia a dia. Também nas seções de artigos domésticos, ferragens e materiais elétricos, observa-se a variedade do estoque e qualidade dos artigos. Os aparelhos elétricos vendidos pela firma só são entregues depois de muito bem cuidados e revisados. Todo o movimento de vendas a dinheiro é controlado na caixa. É amplo o armazém de sacaria para conter o grandioso estoque necessário à realização das grandes vendas por atacado que a firma realiza. O sócio da firma, Sr. Gilson Figueiredo, controla pessoalmente o livro de estoque para que não falte nunca mercadoria em abundância. O Cimento Paraíso é representado em toda a região por G. Figueiredo e Companhia, que o distribui em seus caminhões. Chega um possante caminhão Mercedes-Benz, comprado pela firma para aumentar a sua frota de distribuição. Constantemente chegam mercadorias adquiridas pela firma das mais variadas procedências e são descarregadas nos armazéns centrais e dali seguirão para a filial que G. Figueiredo e Companhia mantém na cidade de Rosal. A frota de caminhões de distribuição da firma é bastante numerosa e o pessoal que a conduz são choferes muito competentes e hábeis. Impôs-se a instalação de um posto de lavagem, conservação e lubrificação dos veículos pertencentes à firma, para que não se verifiquem interrupções nos seus constantes serviços de transporte de mercadorias. Chega nova partida de vergalhões de ferro para concreto que é armazenada. O depósito de vidraçaria e materiais para construção está também sempre repleto de mercadoria, constantemente renovada devido ao grande movimento desta seção. No depósito de cerâmica, encontram os clientes de G. Figueiredo e Companhia manilhas de primeira qualidade e de todas as bitolas. O estoque de tubos de ferro galvanizado é também grandioso. No departamento de vidros em chapas laminadas, é igualmente grande o movimento para atender aos pedidos. Nesta seção, como em todas as da firma, possui G. Figueiredo e Companhia pessoal habilitado que realiza todos os trabalhos especializados com a máxima perícia e perfeição. G. Figueiredo e Companhia, exigindo ampla casa para a moradia de seus empregados. Esta funcionária do escritório é hábil na máquina de calcular.
O senhor Álvaro Moreira, sócio caixa da firma, traz sempre em perfeita ordem o movimento financeiro da organização e vemos-lo atendendo a um pagamento realizado por um cliente. O hábil contabilista Sr. José Ari Bochá é o competente contador de G. Figueiredo e Companhia e no vasto livro diário, modelo de sua invenção, realiza um complexo lançamento. O Sr. Álvaro Moreira dita para a datilógrafa uma extensa relação de clientes da firma. Sob orientação do Sr. Boixá, verifica-se a contabilidade da torrefação Monte Azul, assistida por Álvaro Moreira. O falecido fundador da firma, Guilherme de Souza Figueiredo, é sempre lembrado. Como competente e dinâmico homem de negócios, o Sr. Gautier Pontes Figueiredo, titular da firma, entela-se de todos os negócios de sua organização e o alto cargo de prefeito local que exerce não o faz descurar de seus negócios. Os sócios Gautier e Gilson Figueiredo estudam negócios para o engrandecimento de sua importante organização, enquanto saboreiam o café Monte Azul, manipulado na torrefação da firma. Carro de entregas do já famoso café Monte Azul. Procede-se agora ao empacotamento e a pesagem rigorosa do café Monte Azul na sua embalagem especial, que depois de fechada está pronta para ser entregue aos seus inúmeros apreciadores. A reputação desta marca de café é tão grande que já se criou este slogan: quem café Monte Azul não toma, ou se envenena ou se embroma. Gautier se elege primeiramente vereador na primeira eleição democrática da Câmara de Vereadores em Bom Jesus do Itabapoana. 47-50. Em 1950, ocorre uma disputa ferocíssima aqui em Bom Jesus na política, porque ele disputou a prefeitura com Antônio Tinoco, que era o presidente da Câmara de Vereadores na época. E há um comentário que é muito interessante, que eu gostaria de registrar apenas por questões históricas. É porque dizia-se que o Antônio Tinoco não gostava muito de Padre Melo, diferentemente do Gautier, cujo pai, português, recebia Padre Melo em sua casa, com vinhos. O fato é que nas eleições de 1950, essa situação foi muito explorada, esse acirramento. O fato é que Gautier consegue uma vitória por 2 votos sobre Antônio Tinoco. Foi uma disputa, eu acho que a mais memorável da história de Bom Jesus do Itabapoana. Naquela época não era inimigo pessoal mesmo. Então isso aí era guerra. Era guerra. O tipo de Oliveira Boys. E terminando bem política, eles diziam que o Gautier, esse no seu vídeo, ele dizia que se ele ganhasse a eleição, ele ia acabar com as igrejas para colocar armazém de café. Que ele era rico, e todo mundo acreditava que ele era rico mesmo. Né? A ascensão política de Gautier Figueiredo fez com que surgisse
um contraponto organizado em oposição à hegemonia política de José de Oliveira Borges, principal líder político de Bom Jesus de Itabapoana desde a metade da década de 30. Zezé Borges, nomeado o primeiro prefeito da história de Bom Jesus de Itabapoana em 1º de janeiro de 39, por indicação do interventor Hernani do Amaral Peixoto. E Zezé Borges não tinha adversários, fez um governo com muitas realizações, a ponto de ter se elegido deputado estadual constituinte na Alerj, nos anos 40. E Gautier Figueiredo tinha o alinhamento com Roberto Silveira, com o grupo de Roberto Silveira. Gautier Figueiredo tinha um posicionamento progressista, ele era do partido de Roberto Silveira, o PTB, em sua primeira eleição. Então, a eleição de 1950, ela foi acirradíssima, porque ali foi o ponto de partida da disputa de dois grupos políticos poderosíssimos da história de Bom Jesus de Itabapoana, que foram protagonistas ao longo de toda a década de 50 e até o início da década de 60. Do coronel Alfredo Portugal a sua ascensão ao cargo de prefeito, Gautier salientou que estava ali para promover o desenvolvimento de Bom Jesus do Itabapoana, graças à união da comunidade. Luz elétrica lá. Ele comprou a usina, montou do bolso dele. Ele comprou também o primeiro trator que entrou em Bom Jesus de Itabapoana. Foi ele que importou da Alemanha. Chegou no Cais do Porto, o Zezé Borges tinha a maioria na Câmara, entrou no primeiro mandato, em 1951, e quando chegou lá e tal, ele não deixou, a Câmara não autorizou o pagamento. E aí, ele meteu a mão no bolso dele e contratou. Até ontem, todas as estradas de Bom Jesus, todas elas, Carreal Novo, do Cigarreis ali, que era tudo lixadão, né? O fato é que Gautier assume em 1951 uma política transformadora para Bom Jesus do Itabapoana. Ele é que estabelece o matadouro municipal que antes não havia. E traz para cá Nino Braga, pai do Pedro Braga. Observe que, além da questão revolucionária da infraestrutura de Bom Jesus, ele procura trazer os melhores elementos para Bom Jesus. Então, ele estabelece um matadouro, ele estabelece uma fábrica de manilhas, estradas em toda Bom Jesus, e traz um nome importantíssimo na área cultural para Bom Jesus, quase ninguém sabe. Maestro Sebastião Ferreira, conhecido como Professor Baixão. Foi ele, inclusive, o professor do maestro Nino. Outro nome de indiscutível relevância histórica para Bom Jesus de Itabapoana, que veio para cá por intermédio de Gautier Figueiredo, é o reverendo Francisco Cordeiro, nascido em Campos, formado em Campinas, e assim que formado, ele veio para Rosal em 1943, como pastor da igreja presbiteriana. E assim que Gautier Figueiredo se elegeu prefeito, em 1950, ele nomeou em 51 o reverendo Francisco Cordeiro como inspetor municipal de educação, equivalente à Secretaria de Educação na época.
E posso afirmar que, pelo histórico de pregação, de pastoreio cristão do reverendo em Bom Jesus antes de chegar ao poder, pois ele iniciou as igrejas presbiterianas de Rosal, de Carabuçu, de Santa Maria e de Bom Jesus de Itabapoana. Fez com que ele se tornasse talvez o único cidadão residente em Bom Jesus de Itabapoana que conhecesse a fundo todos os cantos de Bom Jesus de Itabapoana. Pois naquela época era totalmente fragmentado o município. As coisas que aconteciam em Rosal nem sempre tinha a ciência do poder aqui. Basta ver que foi Gautier Figueiredo que abriu as estradas. Existia a estrada de Bom Jesus para Rosal, mas era uma estrada muito precária, mantida na base da enxada, do trato manual. Foi Gautier Figueiredo que trouxe a primeira máquina, o primeiro trator de esteira para abrir estrada, para ter tráfego de veículos pesados, de ônibus. Foi Gautier Figueiredo que uniu os povos bonjesuenses, e eu não tenho dúvidas que muito foi por influência do reverendo Francisco Cordeiro, enquanto seu colaborador de governo, pois ele conhecia a fundo as dificuldades de locomoção, do isolamento que esses povos tinham, mediante a precariedade, da falta de estrutura, na inexistência de telefone, a comunicação completamente nula. Francisco Cordeiro, além de ter sido pastor da igreja presbiteriana nessas 4 comunidades, aqui em Bom Jesus, na sede, Rosal, Carabuçu, Santa Maria, e ter sido inspetor municipal de educação, ele também foi professor do Colégio Rio Branco, foi técnico em educação de educandários estaduais, dos ginásios. É um personagem que merece o destaque em nossa sociedade. Na eleição de 1958, o então candidato Gautier Figueiredo tinha uma pedreira pela frente, contra 2 outros candidatos, Mário Nunes da Silva do PSD e Oliveiro Teixeira pelo PL, que já assumiram inteiramente no finalzinho de 47. Mas o resultado não foi esperado pelos partidários de Zezé Borges, e Gautier Figueiredo se elegeu prefeito com 3.457 votos, uma votação consagradora, contra 1.739 de Mário Nunes e 1.694 de Oliveiro Teixeira. Resumindo, vocês poderiam somar os votos do segundo e terceiro colocados, que não alcançaria a votação de Figueiredo como primeiro colocado. O ano de 58, ele não deveria ter acabado, para falar a verdade. Gautier Figueiredo se elegeu prefeito pela segunda vez, com a enorme expectativa dele repetir aquela gestão revolucionária de 51 a 55. Roberto Silveira, que era seu correligionário e aliado político histórico, se elegeu governador do estado. Brasil campeão pela primeira vez, JK deslanchando com o Brasil desenvolvimentista, e a coisa em 59 aconteceu para valer. Tivemos a inauguração da usina Franco Amaral, pavimentação de rodovias estaduais como a RJ 186 e uma série de outras benfeitorias estruturais que estavam projetando Bom Jesus para o futuro. Mas, infelizmente, em fevereiro de 60, isso tudo começou a desmoronar em Bom Jesus de Itabapoana, com a trágica história do desaparecimento de Gautier Figueiredo na Baía de Guanabara.
O trágico desastre aéreo que resultou no desaparecimento de Gautier Figueiredo, ocorrido no dia 25 de fevereiro de 1960, é daquelas histórias que parece ter saído de um roteiro, de algum filme, quando Gautier parte de Bom Jesus do Itabapoana em direção a Campos do Goytacazes em busca de um voo para o Rio de Janeiro, pois ele tinha um compromisso na capital do estado. Ele chega a Campos do Goytacazes, ele foi com o motorista e seu filho homem mais velho, Gilberto Figueiredo, no aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos do Goytacazes. Ele chega no guichê para comprar passagem, não tinha mais passagem do voo mais próximo do horário no qual ele tinha chegado. E ele, preocupado, precisando de chegar cedo no Rio de Janeiro, ele viu uma senhora que estava aguardando o voo e ele convenceu a essa pessoa a vender a passagem para ele. Ela, sensibilizada com a preocupação dele de estar no horário certo no Rio de Janeiro, aceitou a proposta, vendeu a passagem e Gautier embarcou para não mais voltar. E foi um acidente aéreo que teve repercussão nacional e internacional, pois, na ocasião, o presidente dos Estados Unidos, general Eisenhower, estava no Brasil em visita institucional, visita oficial, e haveria um evento que estava a caminho do Rio de Janeiro, uma orquestra, se eu não me engano, de fuzileiros navais da Marinha Americana, vindo de Buenos Aires, e na mesma hora, na Baía de Guanabara, que estava chegando o avião com Gautier Figueiredo, e eles se chocaram no ar. Era véspera de carnaval, alguns foliões da imprensa que estavam na Urca escutou o estrondo próximo ao aeroporto Santos Dumont, e eles avistaram a coluna de fumaça no alto, e o corpo de Gautier não foi encontrado. E isso gerou um impasse institucional em Bom Jesus do Itabapoana, uma história muito curiosa, pois na época o regimento da Câmara e a Constituição Municipal só previa a nomeação do vice-prefeito em caso de morte, renúncia ou cassação do mandato. E para declarar o prefeito como morto, tem que encontrar o corpo e emitir o atestado de óbito. E não tinha um corpo. Bom Jesus ficou quase 30 dias nesse impasse, até que o então vereador e posteriormente juiz e desembargador Antônio Sampaio Pérez, doutor Sampaio, ele encontrou um dispositivo legal para inserir no regimento interno, no qual o presidente da Câmara da época declarou o abandono de emprego por parte do prefeito Gautier Pontes Figueiredo, declarando assim, empossando assim o vice César Portugal. Assim terminou esse momento trágico vivido pelos bonjesuenses. Gautier teve as suas fraquezas, falhas e deslizes, fracassos, erros e defeitos. Entretanto, teve um superávit, a mais preciosa virtudes. Foi um crente no Senhor Jesus. Ele tinha o dom divino do perdão, sabia perdoar as mais injuriosas afrontas e matava os inimigos, transformando-os em amigos. Foi um lutador, um forte combatente que experimentou as mais arrojadas provas e tentações. Deus o deu, Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia todos nós, os crentes no Senhor Jesus, iremos juntar-nos a Gautier, na grande família dos céus. Por isso Paulo escreveu: não queremos, porém, irmãos ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras. Nunca mais tornará sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Nem mesmo a sua sepultura jamais será encontrada, porque Deus, o Altíssimo, no profundo mar, na encantadora Baía de Guanabara, o sepultou. José Ari Boixá. Ficamos com o coração ferido e angustiado, naquela dolorosa expectativa e naquela esperança de revermos, ainda que inerte, sem vida,
o corpo do nosso querido amigo de infância, o muito estimado Gautier, o companheiro do tempo das calças curtas e de todos os tempos, no período que se tornou pequeno, de um convívio amigo e fraternal de 40 anos. Ficamos aguardando até hoje, e o Gautier não voltou. Ele fez como de costume uma viagem, a sua última viagem, por um avião da Real, que realmente o levou bem alto, como que para sentir mais perto o azul do céu, na sua amplidão, e de lá, num derradeiro amplexo, despedir-se para sempre do mundo, com as suas lutas, trabalhos, enfados e canseiras, e Deus, no mar, o sepultou para a eternidade. Perdemos agora a esperança de revê-lo aqui, nesse vale de lágrimas, na certeza, entretanto, de revê-lo um dia, ali onde não há mais dor, nem morte, nem separação, nem lágrimas, porque Deus enxugou os seus olhos, toda lágrima. Essa é a esperança gloriosa do crente em Jesus. Durante esses dias de saudade, dessa saudade que perdura nos corações de todos os seus entes queridos, de seus familiares, dos parentes, dos amigos e até mesmo de muitos dos seus adversários políticos, parece-nos ouvir a cada momento aquelas palavras registradas nas Escrituras Sagradas em Jó capítulo 7, verso 10. Nunca mais tornará sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Gautier nunca mais tornará sua casa. A vivenda da Avenida Padre Melo, número 26, em Bom Jesus de Itabapuana, simplesmente porque agora está residindo a casa de muitas moradas que o Senhor Jesus preparou para os seus queridos na Jerusalém Celeste. A Ele juntar-nos-emos um dia. Amém. Aleluia. Nem o seu lugar jamais conhecerás. Monte Azuis, com seus recantos pitorescos, com seus campos e prados, com seus outeiros e serras por onde Gautier caminhou na sua infância, adolescência e mocidade, e onde exerceu suas atividades cheio de visão e das mais fagueiras esperanças. Jamais o conhecerá. Rosal, a simpática e aprazível terrinha da nossa mocidade, jamais conhecerá aquele moço afável, dinâmico, serviçal, amigo de todos. Era o lugar da sua predileção, e onde desejava ardentemente ser sepultado ao lado de seus saudosos pais. Mas Deus, no mar, o sepultou. Bom Jesus de Itabapuana, a cidade que se tornara a menina dos olhos de Gautier, jamais o conhecerá. Cessou a sua atividade como prefeito. Agora não está mais preocupado com a angústia e o problema da iluminação, o embelezamento das urbes. Não mais interessa o calçamento da sua praça principal e o abastecimento do povo. Por quê? Porque agora o Gautier habita a cidade santa. Deixou a cidade de Bom Jesus para viver na cidade do Bom Jesus, a Nova Jerusalém. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A cidade não necessita de sol nem lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aí, na cidade celestial, jamais terão fome, nunca mais terão sede. A Última Vitória, de José Ariboixá. Os nossos grandes homens já passados, de valores por nós reconhecidos, trabalho e inteligência desprendidos pelos seus próprios pares postergados. Entre quantos amigos tão queridos, nem por tantos é certo desprezados, da memória jamais são olvidados e em nossa vida sempre enternecidos. Mas a força dos fatos e da história, qual alavancava em sua última vitória, levanta em pedestal a gratidão. Gautier Figueiredo, em monumento agora recordado em grande evento,
tem sua erma em nosso coração. Novembro de 1985. Jubileu de saudades. Na balada da vida, as horas passam. Na ânsia de viver, contamos tempo. Lustros, séculos, decênios, marcando belos jubileus de casamentos, vitórias, vidas vividas e glórias, em alegrias e festins. Os anos que hoje conto são aqueles sem papai, 25 já, de saudades, recordações, que jubileu diferente, da ausência triste, marcante de alguém que faz tanta falta, para nós e para tanta gente. É o jubileu da saudade, em corações machucados, consolados pela fé, que saudade em saudade confirmam sempre a verdade. Que os jubileus desta vida festejam datas e só. Porém, na celeste glória, não se marca o tempo assim. É a eternidade sem fim, onde o tempo não limita. É dia eterno com Cristo, que em tão doce companhia, saudade, prantos, jamais. Gozaremos para sempre, eterna e perena paz, alegria e nada mais. Gilda Alt Figueiredo Salim. É quase que uníssono que Carlos Garcia foi o maior prefeito da história de Bom Jesus de Itabapoana, tendo inclusive minha concordância, pois ele foi, de fato, quem mais vezes ocupou a cadeira de chefe do Executivo Municipal, por 4 vezes, e ele é quem mais realizou obras estruturais e também sociais em todo o município. Mas Carlos Borges Garcia foi apenas um prefeito e membro atuante na sociedade organizada bojesuense a partir dos meados dos anos 60. Gautier Figueiredo foi muito mais além do que um prefeito. Ele foi um dos arquitetos na construção da sociedade bojesuense, sob muitos aspectos, seja no desenvolvimento econômico, com sua impressionante capacidade de trabalhar com múltiplos empreendimentos e apostando alto em Bom Jesus de Itabapoana em um tempo de precariedade estrutural extrema, muito antes, inclusive, dele ser alçado ao poder, ou por seu protagonismo na construção da nossa própria sociedade, como um dos fundadores da primeira igreja presbiteriana de Bom Jesus, ou quando trouxe nomes de indiscutível relevância histórica para o desenvolvimento humano, social e econômico de Bom Jesus de Itabapoana, bastando conferirmos o protagonismo do Grupo Braga Móveis em nossa economia, fruto da vinda de Sinfronínio Braga, pai de Pedro Braga, para trabalhar na prefeitura com Gautier Figueiredo. No campo da política, Gautier Figueiredo ainda supera Carlos Garcia, pois se compararmos o primeiro mandato de ambos, o primeiro, Figueiredo, se consagrou ao ponto de obter uma vitória avassaladora em sua segunda eleição, 4 anos depois dele ter deixado o poder pela primeira vez. Ele saiu do poder em 55 e retornou em 59. Já Carlos Garcia, ele ficou no ostracismo político durante 16 anos entre o fim do seu primeiro mandato, em 1972, e seu retorno ao governo em 1988. Gautier Figueiredo está no Olimpo dos arquitetos de Bom Jesus de Itabapoana, ao lado de figuras como Francisco da Silva Pinto, Dr. Abreu Lima, Pedro Gonçalves da Silva Júnior, Luiz Vieira de Rezende, Dr. Seródio, Padre Melo, Padre Francisco e os demais que não me recordo no momento, mas que estão nesse patamar de relevância histórica, muito além das realizações políticas frente à gestão da prefeitura. O prefeito é apenas um gerente do povo. E Gautier foi muito mais do que isso. Ele foi um regente de nosso povo. Em relação ao nosso querido prefeito, Tatu, ele representa mais do que nada tudo o que nós pensamos em termos de Bom Jesus. Porque ao ser bisneto de Gautier Figueiredo,
de saudosa memória, Gutierre Figueiredo, que prefeito em Bom Jesus, fez, na verdade, uma grande transformação do nosso município. Colaborou decisivamente para o progresso de nossa cidade e da nossa região. E ele se foi abruptamente, e a sua eleição, a sua chegada ao poder, representa, sim, a continuidade do que ficou faltando do trabalho de Gutierre. E a gente percebe os seus traços na ação do Gutierre, porque era um político conciliador, uma divisão extraordinária. E a gente observa a sua ação nesse sentido. E o Gutierre era um músico, um artista, tocava violino lá na igreja presbiteriana em Rosal e fazia apresentações musicais. Toda a família Figueiredo é uma família ligada às artes, à música. E lá um Figueiredo lá de Iguaçuí já disse, radicado em Muniz Freire, disse que Figueiredo que não gosta de música não é Figueiredo. E a gente vê essa dedicação sua. Ontem, por exemplo, nós vimos aqui, através do grupo Corre Coxia, capitaneado pela Marta Salim, pelo Pedro Salim, que somos colegas de infância, uma exibição extraordinária do grupo Corre Coxia, que ano que vem completa 20 anos de existência. Depois dos avisos, outra sorridente.